Quando a gente fala de semaglutida e tirzepatida, vamos entender como é que funciona, né? Nós temos uma substância, são alguns hormônios que são produzidos no nosso intestino, que nós chamamos de incretinas, tá? Qual que é a função da incretina? Elas duram pouco tempo, então essas canetas são análogas, elas fazem essas incretinas, esses hormônios ficarem mais tempo na corrente sanguínea. Então o que eles fazem? Vamos entender o mecanismo de ação. Então primeiro, dependendo da alimentação, aumenta o açúcar do sangue. Tá? Aumentando o açúcar do sangue, o organismo libera essas incretinas. Então o que ela vai fazer? Aumentar a produção de insulina para baixar esse açúcar no sangue. Lembra que a insulina pega o açúcar e guarda no músculo e no fígado, né? Através do glicogênio. Então baixa o açúcar do sangue, ela inibe o glucagon. O glucagon ele é produzido no pâncreas e ele serve para aumentar o açúcar no sangue. Porque o paciente diabético com a resistência insulínica, ele tem esse problema. Ele não aumenta a insulina, o açúcar fica alto e esse açúcar não entra na célula. E o organismo aumenta mais o açúcar no sangue através do glucagon, porque ele subentende que não está conseguindo, está sem açúcar dentro da célula. Então o glucagon ele vai lá no fígado e faz a glicogenólise, né, que é a quebra do glicogênio em glicose e solta o açúcar no sangue. Então essas medicações, elas inibem o glucagon, então diminui o açúcar do sangue, né, por isso que ajudam no diabetes. Outro mecanismo de ação, ela vai lá no nosso cérebro, no hipotálamo, no centro de regulação de fome. Eu expliquei no diabetes tipo 2, do mesmo jeito que você tem a resistência insulínica nas células, você tem a resistência também no nosso sistema de apetite, que fica lá no hipotálamo. Então as pessoas elas têm mais fome, menos saciedades. Então elas precisam comer muito mais para ter essa saciedade, que é o limiar da fome, né? A saciedade é quando você aumenta a leptina e você fala assim, poxa, eu não quero mais comer. Tipo, eu já estou satisfeito. Então o diabético tem essa resistência. Esses medicamentos, eles atuam no centro da fome, diminuindo a grelina e aumentando a leptina. Então, assim, a grelina é o que dá fome. Então, ela diminui a fome, né? E a leptina é o que dá saciedade. Então, ela controla isso. Então, os pacientes têm menos fome. E essas medicações, né, a semaglutida, o tirzepatida, diminui também, Juarez, o esvaziamento gástrico. Então a comida fica mais tempo no estômago. Então por isso que os efeitos colaterais dessas medicações é diarreia, é desconforto abdominal, é náuseas, é vômitos, é intolerância, né? Principalmente para quem come errado, é isso que a gente vai falar. Então ela ajuda sim na perda de peso.